gente vai receber o Peter Bishop. Ele é uma referência mundial em foresight estratégico. E nesse papo que ele vai ter com a gente, ele nos convida a explorar novas formas de pensar e de agir diante da complexidade do nosso tempo. So now I welcome to the stage the futurist and founder of Teach the Future, Peter Bishop. You're welcome. Make yourself at home. Thank you very much. Thanks for staying, first of all. I'm glad we could do this. I'm reminded of a famous phrase from a comedy show. If you've ever heard of it's a British show called Monty Python. Some of you maybe have heard that. It's wonderful comedy. And in between skits, they would say, now it's time for something different. Okay? So that's what we are doing here. Now it's time for something different. As they mentioned, I am a futurist. Before that, I was a sociologist, interested in social change. And before that, I was a philosopher. Uh-oh, watch out. Okay, so I will combine all of those things to comment and to give you what we promised, some different ideas, thinking about strategy in these times. You will tell me during the question session whether or not we accomplished that or not. So let me get this right here. So, here we are, strategy. Strategy, of course, after this marvelous presentation of all the trends that are coming, all the immediate emergent things that we're concerned about. I don't know about you, but during that presentation, thank you very much for the Trends Lab, I either want to go home and sit in a corner, or I want to rush to the office and make strategy. So either case, it was really, really a terrific presentation. So now the question is, what is strategy? Well, of course, strategy is the how. So what they gave us was what's happening to us, to our world. Well, okay, now I know that. That's a nice academic exercise. Now what do we do about that? And that's really what strategy is about. And strategy, of course, is based upon, as we think about it, on knowledge, on what we can know from trends, from scientific research, from futurists even, what we know about the future. Unfortunately, that's not sufficient. Because what's the problem? We don't know everything. We don't know enough. And I'm going to point out, in these days, we know less than we used to. So if strategy was hard 10, 20, 50 years ago, it's harder today than ever before. So the first idea that I will share, for hopes it's different, I hope it's different, and that is knowledge, yes, of course, but imagination, yes. We need both of those things. And I want to tell you that in our scientific, technological, empirical culture, imagination doesn't get enough credit. The people who are inventing all the things we just talked about, sure, they use science, they use technology, they use math, they use physics and all of those things, but they also used imagination. Things that the people who we celebrate as the innovators, people who we would like to be like, to what extent? Were, yes, scientific, they were also imaginative. So the first thing I will encourage you to do is not to hide your imagination, not to camouflage it within scientific principles. No, stand up and say, let's imagine a future that is different than today. Let's imagine a future that is better than today. Wouldn't that be wonderful if we had a workplace, if we had companies and organizations where we were allowed to do this without people rolling their eyes? Oh, here they go again, right? All of this stuff. It is both.
knowledge, and I'm a scientist of sorts, but I'm also a leader of sorts. And in that sense, I'm using both knowledge and imagination. So these are uncertain times. So let's start with knowledge. What can we know about the future? Well, I have some very good friends, colleagues, who said absolutely nothing. Literally nothing, absolutely nothing. That was their professional position. I respected them. Frankly, they were a lot smarter than I was. But they said, we can't know anything. It is all imagination. No, it's not all of anything. It is some imagination. So what can we know about the future? Well, we have just been treated to the trends that are driving the future. And we know how to do that. We even know how to do that mathematically. Our friends in the Trends Lab didn't show all the spreadsheets. They didn't show all the data that they could have in the charts and where that is going. And that is important information. That is literally what I would claim was the innovation about the future in the 20th century. Being able to put the future into a spreadsheet, into a computer, into econometrics and market research. We got good information about the future. So I'm not going to say that was wrong in any way. In fact, there are some trends that were not mentioned that I'd like to point out. First of all, things are picking up speed. In case you hadn't noticed, of course you have. Okay, we are now treated to faster and faster. Here's the data. It took the United Kingdom almost 60 years to double its first GNP from 1780 to 1838. It took China 7 years. Talk about whiplash. And that will continue. The drumbeat, the dum, da dum, da dum, da dum, 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 dum. Technology, of course, is going faster than it ever was. Time to 50% adoption for the telephone, for electricity, for the refrigerator, maybe a half a century. And for the internet, 10 years. I think ChatGPT reached 50% adoption in 2 years. Wow, okay. Faster and faster. And so that's why we're not only talking about what can we know, we need to talk about the uncertainties, because the faster we drive, the more sudden the curve will come up to us. The faster we innovate, the more sudden the uncertainty. So we're multiplying uncertainties, making the point. You knew it already. Why are you saying that? Well, college professor, you can't help that once in a while. All right, so the technology is faster. Now let me add the second piece, because it's not just technology. It's not just trends. It's also events. We all know what an event is. Well, there are no events in the future because we can't predict them, because we don't have the data, because our scientific culture says you got to have data before you can say anything. And now I'm going to bring back imagination. Pense nos seus livros da escola de história. Nunca vi um livro de ciências em português, mas aqueles que eu li eram quase todos eventos. Pessoas, inovações, revoluções, guerras, desastres naturais, etc, etc. E assim segue. E a gente vira para o futuro e o que a gente vê é uma apresentação detalhada de tendências. Mas onde estão os eventos? Será que vai haver eventos no futuro? Vai haver coisas disruptivas que vão mudar o futuro de formas que são completamente inesperadas? Com certeza. A gente já sabe o que são esses eventos? Não, eu não sei. É aí que entra a imaginação. Então, uma das coisas que fazemos enquanto futurologistas é não só falar sobre as tendências, a gente fala muito sobre elas, mas a gente também traz os eventos do futuro, porque a gente sabe que a gente não mudou o mundo completamente. E nos próximos 50 anos vai ter mais avanços, mais
eventos disruptivos do que nos últimos 50 anos. E aqui está uma lista dos últimos 50 anos. E cada um deles, perdão, eu pulei a lista, e cada um desses eventos disruptivos, e cada um desses eventos tiveram um exemplo da forma como ele foi. Não, isso não vai funcionar. Muito bem. Então vamos falar. Cada um deles tiveram um grande efeito na indústria e um grande efeito também na vida das pessoas. Cada um deles. O iPhone, o 11 de setembro, Covid-19 e, agora, mais recentemente, o ChatGPT. A gente ignora isso e diz, sem os dados, a gente não pode falar sobre eventos? Não, a gente precisa falar sobre as tendências e sobre os eventos disruptivos também. Então, o que a gente pode falar a respeito das tendências e eventos? O que a gente sabe? A gente sabe muito sobre as tendências. Coloca numa planilha, coloca num gráfico e diz, até 2030, isso é o que o número de pessoas, esse é o tamanho do mercado. É aqui onde a gente espera estar. E a gente também pode saber algumas coisas sobre os eventos. Alguns eventos são programados. A gente já sabe que vai ter uma eleição. A gente já sabe que um bebê vai nascer daqui a 5 meses. A gente sabe que os nossos netos vão se formar no ensino médio. Esses são eventos que a gente pode prever. Mas o que é incerto a respeito das tendências? Você pode fazer uma planilha se quiser, mas você também precisa presumir que essa tendência vai continuar. E depois disso a gente vai chegar nas presunções. Por quanto tempo isso vai continuar? Quando vai parar? Há tendências que não param, nenhuma tendência segue para sempre. Em algum momento no futuro ela vai parar. Isso é o que é incerto sobre as tendências. A gente pensa sobre as tendências, ela é matemática, a gente pode usar, é uma estratégia sólida, mas a gente também precisa pensar, e se essa tendência a parar? E é claro, os eventos, a gente tem aqueles eventos que são programados, agendados, que a gente sabe que vão acontecer no futuro, mas quantos aqueles no slide anterior foram programados? E vai ter uma lista igual àquela para os próximos 20 anos. E a gente ainda não sabe como popular essa lista. Vocês já sabem que o futuro está repleto de incertezas. Agora, o próximo slide fala, gerencie as incertezas com presunções. As presunções são a chave para usar a imaginação para o futuro. E essa é provavelmente a recomendação mais boba que você vai ouvir as pessoas falarem. Não faça presunções. Não, se você for procurar sobre as presunções, metade dos slides não faça presunções, não presuma coisas. Há uma frase famosa, não faça uma presunção, você vai deixar ambos descontentes. Isso não é um pensamento positivo, mas a gente faz presunções o tempo todo e elas são necessárias. Pense um amigo de vocês, um bom amigo de vocês. Então, onde é que está o Jorge, Carlos? Está em São Paulo. Você sabe disso. Mas como que você sabe disso? Você sabe disso porque ele falou que ia estar lá. Então, ele tinha toda uma agenda em São Paulo. Então, você sabe disso. Mas você está tendo uma premissa. Nada aconteceu, não teve nenhuma emergência, não teve nenhum problema com o avião. Você está com a premissa que a pessoa está ali, que o website está correto, que o registro foi feito corretamente, ou você tem uma previsão que o trânsito vai estar caótico. O tempo todo nós temos algumas premissas e tudo bem, está tudo bem. Só precisamos fazer isso com muito cuidado. Lembrem-se, nós precisamos gerenciar as incertezas com premissas. Como que nós sabemos o que sabemos? Nós sabemos de duas formas. Primeiro, com observação direta. Então, eu não tenho tempo aqui, mas eu poderia contar a quantidade de pessoas aqui nessa sala. E aí eu vou chegar a um número preciso
mas eu posso ter uma ideia aqui do que a gente escuta, do que a gente sente. Aí falar, você não deveria estar quente. A minha sensação é de que está calor. Essa pode ser minha percepção aqui. Mas a outra parte, infelizmente, é todo o resto que não tem uma sensação direta. Como que a gente sabe a temperatura aqui dentro? Você já se perguntou isso? Como é que você sabe? Alguém chegou lá e pegou o termômetro e falou, tá tantos graus? Isso é algo que nós não podemos observar especificamente. Mas como que a gente trabalha com isso? Nós fazemos isso com evidências. Tá bom, é um bom começo. Nós trabalhamos com evidências. Evidências são um pouquinho complicadas esses dias, a gente sabe, essa questão toda da informação, mas vamos pensar que todos aqui nessa sala vão estar de acordo, profissionalmente falando, que vamos estar em acordo com alguns fatos. Não necessariamente vamos concordar com o que está nas mídias sociais. E temos fatos, o número de pessoas, a forma como a eletricidade funciona, se as vacinas vão ajudar. Então nós temos um acordo nisso. E esses fatos são usados para saber de coisas que a gente não observa diretamente. Porém, precisamos entender e desafiar os fatos. E algumas vezes nós fazemos isso e precisamos considerar algumas coisas para usar os fatos. Então, se você acredita em vacinas, que elas vão ser úteis para prevenir doenças, então você precisa de dados, cientistas, estudos, você precisa considerar essa presunção de que os estudos foram feitos corretamente, com honestidade, que foram relatados com acurácia. Tá bom, ok, muitas pessoas vão aceitar isso, isso é uma presunção que você resolveu adotar. Porque você não pode observar isso diretamente. Outras pessoas vão dizer, peraí, um minuto. Existiram fraudes antes, as pessoas manipularam os dados, eu tenho algumas dúvidas aqui. Então, essas são presunções, que não são fatos, são crenças. E crenças, para serem verdadeiras, nós aceitamos que sejam verdadeiras. Então, nós passamos dessa linha de evidência ao conhecimento. Mas se nós dizemos, espera aí, um minutinho, isso não é verdade. Então, nós não temos o conhecimento. Podemos ir para algum lugar, mas não temos o conhecimento. E isso é a parte mais importante sobre pensar no futuro. Mesmo as tendências, elas precisam de presunções. As tendências têm uma presunção para que os números se concretizem nos futuros. Mesmo um evento programado tem algumas presunções, por exemplo, uma gravidez, uma eleição, e nem sempre isso vai acontecer assim, mas ainda assim é possível. Então, é importante pensar em ambos, fatos e evidências. Essa é uma forma como nós gerenciamos incertezas com as estratégias. Basicamente, usamos evidências para dizer, aqui está o futuro que a evidência nos leva. Na abordagem que nós desenvolvemos, temos 3 fontes de evidências que são comuns por todas as tendências. Então, são as tendências, olhando para você, os planos vão ter sucesso, até sabermos, e as pessoas que vão fazer as projeções também vão ter sucesso até que se concretize. Eu posso estar falando óbvio, mas vamos parar e pensar a respeito. Quando que a tendência não vai acontecer, que o plano não vai acontecer, que a projeção não vai estar com acurácia? Então vamos ter um segundo futuro, que seria um futuro alternativo. As tendências param se os planos falham ou se os especialistas estão errados. Então temos um futuro alternativo. E eu estou tentando manter a promessa de pensar nas coisas de forma diferente. Sempre pensem em futuros alternativos. Sempre, sempre, sempre. Nunca parem de pensar, esse é o futuro. Então, precisamos considerar que é um dos futuros, mesmo que seja o futuro mais provável, mas ainda é um de muitos futuros. Nós resolvemos o problema da incerteza? Não. Mas nós, pelo menos não vamos cometer um erro de pensar que aquele futuro é o único futuro possível. Então,
se pensarmos numa revolução no pensamento e se desenvolvermos essa forma de pensamento, de conclusão, é importante voltar e começar a pensar de onde aquela ideia começou. E agora estamos no outro processo. Bom, então nós seguimos adiante e pensamos no que podemos saber sobre o futuro. Mas para esperar, sim, é importante falar sobre isso. Isso é o que nós esperamos que aconteça. E o que pode acontecer então? Existe um conceito no Red Team que as pessoas precisam considerar que para fazer uma estratégia importante, isso vai durar muito tempo, dedicar um pouco de tempo, trazendo pessoas que não estão envolvidas naquela estratégia ou que não tenham muito a ver com aquilo, eles podem agregar alguma coisa naquilo. Eles podem não ser contra, podem não ser negativos, mas vão falar, meu trabalho é para ter certeza de que você considerou as alternativas, ou para ter certeza de que as presunções que você acredita serem verdades vão ser boas o suficiente para isso. Então, isso quer dizer que sempre vão ser verdadeiras? Não, mas pelo menos nós já testamos. Então, a primeira mensagem aqui é selecionar uma estratégia de sucesso requer algum conhecimento que a gente possa observar com algumas presunções. A evidência tem que ser clara, mas as presunções têm que ser desafiadas. Mais uma vez, isso não é ser impopular nessa questão. Uma outra frase que mostra todos os carros rápidos aparecendo nas propagandas na televisão, seja um motorista profissional, não faça isso em casa, faz com cuidado. Não vai dizer, você está errado. Não, vamos pensar a respeito. Vamos pensar sobre alguma coisa. Você já pensou sobre a forma como o avião pode falhar, como uma previsão pode falhar? Isso é o que eu pergunto. Isso leva um tempinho, 10% do tempo, desenvolvendo uma estratégia. Então, é a mesma coisa que as pessoas fazem quando testam um produto. Eles mandam para um laboratório de teste, eles deixam cair, eles queimam e falam, olha, ainda está funcionando. Então, tá bom, agora pode colocar no mercado. Mas se não, eles retornam. Isso é bom para as pessoas que testaram. Então, pode ser uma falha, um problema que o produto tenha. Isso é importante. Então, isso é parte dessa apresentação. A segunda parte é sobre as mudanças que estão acontecendo com a gente. Então, eu não acredito que seja o final da história. Não somos vítimas do futuro. Nós não necessariamente vamos viver num futuro que não tenhamos pensado. Porque nós temos tempo, recursos, energia e intenção para mover o futuro, não na maneira como ele está indo, mas também na forma como nós queremos. Podemos controlar o futuro? Não. Mas nós podemos influenciar o futuro. Nós temos que ser pessoas no mundo que vão influenciar o futuro e levar isso a sério. Pensar, eu sou um influenciador. Eu posso mudar a mudança climática? Não. Mas eu posso mudar alguma coisa na minha comunidade, na minha família? Sim. Então, eu espero que você viva agora com intenção e não aceite todas as tendências descritas, mas que você tome a responsabilidade disso. Você pode fazer alguma coisa sobre o futuro. E primeiro você tem que decidir o que fazer. Então, se você não sabe para onde você está indo, você não tem um objetivo bom. Então, qualquer estratégia vai funcionar. Então, o objetivo de ganhar dinheiro, de fazer as pessoas felizes, ou de ter mais reputação, qualquer coisa que seja, diferentes estratégias vão ser apropriadas para os objetivos diferentes. E qual é a sua aspiração? É para melhorar? É realmente alcançar alguma coisa? Será que alguém pode tirar essa mensagem da tela, por favor?
Ah, tá ótimo agora. Então, você quer testar alguma coisa? Tudo bem. Se você quer criar um objetivo estratégico, você quer criar algo que vai levar 3 ou 4 anos, então as pessoas podem voltar e dizer, ah, ok, você realmente fez isso, você está feliz com isso. E finalmente, você tem uma visão para transformar o mundo, a empresa, a comunidade, para fazer alguma coisa totalmente diferente. Isso vai levar mais tempo? Oh, there we go. See, as soon as she gets close to Então, ela vem aqui perto e resolve. Você tem que colocar isso na sua tecnologia. Eu vou contratar essa senhora aqui, mostrar, ela vai resolver todos os problemas aqui com as máquinas. Bom, então, sobre a estratégia. Primeira coisa que a gente decide é o quê? E tem duas variações. A visão não é uma conquista, a visão é uma direção. Nós usamos a estrela como uma metáfora para a visão. Ninguém quer ir para o universo, mas você usa a estrela para te mostrar a direção. É um estágio que você nunca vai atingir se você pensar que o paraíso é uma visão. Se você é um democrata, ou você vai pensar na velocidade, que todo mundo vai ter isso vai ser uma visão. Nós não estamos lá e nunca vamos estar lá. Mas isso dá uma direção que nós todos podemos mais ou menos ir nessa mesma direção. O objetivo, sim, isso é uma conquista. É chegar naquela montanha, seguir essa jornada, que é a estratégia, e fazer seus movimentos. E isso, então, vai trazer o sucesso para alcançar o objetivo, usando a estratégia, em direção à nossa visão. É isso que nós queremos. Não sei se eu estou pressionando aqui certinho esses botões. Bom, então, agora nós podemos juntar isso tudo, podemos falar sobre realmente fazer isso. Como que a gente cria mudança? Entendendo como que o futuro chega a nós. Então, se nós temos uma cultura que fale como fazer isso, nós fizemos pesquisa, juntamos dados, colocamos numa planilha, extrapolamos para o futuro. Então, isso seria o final da história. Mas essa parte da frente, estamos pensando na imaginação, pensando num grau de habilidade para exploitar isso e respondendo a pergunta com os desafios. Quando falamos sobre criar uma mudança, falando, por exemplo, do chat GPT, eu fiz uma pergunta simples aqui embaixo. Quais são as principais formas que a pessoa pode criar uma mudança numa organização? E eu parei depois de 20 respostas. Eu poderia seguir mais. Perguntei sobre, eu ensinei estratégia, mudança, e eu diria que provavelmente eles gravaram isso ou pegaram de algum estudo, mas qual que você vai usar? Então, nós não temos uma clareza de para onde ir. E quando você tem uma visão, o seu objetivo, você precisa começar com liderança. Quando eu me tornei um sociólogo para falar sobre mudança social, eu era um aluno no início dos anos 70, aqueles que nós tínhamos tempos turbulentos também, e nós não queríamos que os líderes pudessem tocar todas as mudanças. E quanto mais eu estudei, eu posso dizer que os líderes são muito importantes. Eles não são autoridades, eles não são gestores. Ah, aquela pessoa não poderia ser um líder porque não é um bom gestor. Não, os líderes podem ser um gestor, mas não tem que ser um gestor. Eles têm que envolver as pessoas numa campanha para poder trazer algo significativo. Cada palavra nessa definição é importante. Os líderes são aqueles que dizem, isso poderia ser melhor,
junte-se a nós numa jornada, numa campanha para trabalhar nessa direção. Mesmo as pessoas que não tiveram sucesso podem ter essa definição. Então, grandes líderes na história, Nelson Mandela, Gandhi, Luther King e outros, alguns podem ser bons gestores ou até mesmo autoridades. Mandela se tornou presidente da África do Sul, mas ele é um líder. E o fato de não sermos responsáveis por alguma coisa não é uma desculpa. Cada um de nós pode ser a pessoa que vai dizer isso poderia ser melhor e ir para alguém que confie, que acredite, algum amigo ou que seja, e vai dizer: por que a gente não faz alguma coisa a respeito? Então, isso é uma outra forma. Nós estamos esperando que o futuro aconteça e se nós queremos mudar, estamos esperando que alguém faça isso. Mas temos um palestrante nos Estados Unidos nos anos 70, 80, dizem: nós somos a pessoa que nós estamos esperando. Nós somos as pessoas, a geração depois de 2000, do ano 2000. Então, as pessoas vão nos estudar como sendo importantes para essa mudança. Então, quais são as técnicas para fazer isso? Aqui temos 4 coisas. Se você quer implementar uma mudança, cada um desses requer um passo. Elas não acontecem automaticamente. Você precisa ter vontade de testar alguma coisa nova, mesmo com as resistências. As pessoas sempre vão dizer: não é uma boa ideia, talvez não devamos fazer assim. Não vai acontecer de forma automática. E eu posso dizer que não vai acontecer de forma impositiva, com uma ordem. Isso vai acontecer com muita política, com o levantamento de fundos e com a participação das pessoas. O conhecimento é importante. O que vocês querem que aconteça? A motivação para fazer o melhor possível. E as habilidades. Então, o que nós temos que fazer? As pessoas sabem fazer? Não, isso é novo. Então, não é todo mundo que vai ter essa capacidade. Então, vamos voltar aqui. E depois eu vou terminar para a gente falar mais um pouquinho. Então, vamos falar aqui sobre os significados. Eu espero que toda vida tenha um significado. As pessoas estão fazendo alguma coisa e fazendo coisas maravilhosas, estão criando uma família, são bons cidadãos, coisas assim. Mas eles estão fazendo alguma coisa extra que traz um significado na vida. Talvez isso seja a família, a comunidade. Então, reencontrar esses significados no mundo que está bombeando, que as pessoas estão frustradas, é importante encontrar um significado na nossa vida. Isso é muito importante. Construir relacionamentos. Encontrar outras pessoas que você possa compartilhar esse significado, mesmo que seja de uma forma pequena. Então, você precisa, algumas vezes, ter um objetivo comum com as pessoas. E precisamos considerar que falar com as pessoas é importante. E, finalmente, vamos reconfigurar as máquinas. As máquinas, por si só, são neutras. As pessoas que são donas da máquina e que gerenciam as máquinas que não são neutras. Então, as máquinas poderiam ajudar ou não. Poderiam ajudar um pequeno grupo ou poderiam ajudar mais gente. Se eu pensar em reconfigurar as máquinas, eu vou abrir aquela caixa preta e vou fazer a regulação, eu vou guiar o que aquela máquina vai fazer. Não é só sobre guiar a máquina, mas é guiar as pessoas que estão dizendo à máquina o que tem que ser feito, como que eles vão desenvolver aquilo. Isso pode ser uma coisa nobre, não é necessariamente anticapitalismo, anticrescimento, ou antitecnologia, mas vamos pensar, vamos fazer com que essa máquina seja útil para todos nós e não só para poucas pessoas. Então, segunda mensagem aqui, que temas ambiciosos são importantes para a liderança e visão. Os líderes com visão precisam envolver as pessoas em campanhas. E o sucesso numa campanha requer comprometimento, comunicação e confiança. E, finalmente, nós agimos com esperança. Esperança tem uma diferença entre
Otimismo e esperança. Otimismo é uma crença. Ah, isso vai funcionar. Não se preocupa, você não precisa fazer nada. Agora, esperança é a crença que se a gente realmente fizer alguma coisa, se a gente agir, a gente vai fazer uma diferença. Então, se vamos alcançar a meta, não sabemos, mas vamos fazer uma diferença. E a primeira diferença que eu posso dizer é que vocês vão se sentir melhor com relação a vocês mesmos e não se sentir vítimas de todas essas forças, essa estrutura e do futuro que está à nossa frente. E eu tenho esperança que quando nós agimos com boa intenção, com a melhor intenção, com boas pessoas, que eu tenho certeza que vocês são, fundamentalmente, então nós vamos conseguir alcançar alguma coisa. O meu objetivo é trazer esse pensamento exatamente para os jovens em todo o mundo. No Brasil, nos Estados Unidos e outros países. Minha colega Rosa, por favor, levante a mão. Rosa Alegria, minha colega no Brasil, que representa o Teach the Future aqui. Nós estamos aqui para dizer que não estamos só falando sobre estratégias para negócios, estamos falando sobre lecionar essas ideias para os jovens, para dar a eles o sentimento de que o futuro não é fatal. Eles podem estar ansiosos, é claro, mas não é o único futuro que vai emergir, que pode emergir. E dar algo para dizer e para fazer em sua vida, até mesmo no ensino médio, até mesmo no ensino fundamental também. Se você quiser se juntar a nós, temos o nosso e-mail aqui, a Rosa está disponível. Eu consegui passar essas ideias para vocês? Ótimo, muito obrigado.